Olá! Seja bem-vindo ao canal Mental Impulse. Se você está aqui, significa que você quer ser melhor, individualmente, financeiramente e socialmente. Parabéns! Você faz parte da pequena porcentagem de pessoas no mundo que toma essa atitude. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Esse é a primeira parte do capítulo 2 de Pai Rico, Pai Pobre, por Robert Kiyosaki. Lição 1. Os ricos não trabalham pelo dinheiro. Pai, como é que a gente fica rico? Meu pai largou o jornal. Por que você quer ficar rico, filho? Porque a mãe do Jimmy chegou hoje no Cadillac novo e eles iam passar o fim de semana na praia. Ele chamou 3 amiguinhos, mas o Mike e eu não fomos convidados. Eles disseram que não chamavam a gente porque éramos garotos pobres. Falaram isso mesmo? Perguntou meu pai, incrédulo. Falaram mesmo, respondi magoado. Meu pai balançou a cabeça em silêncio, ajeitou os óculos e voltou para a leitura do jornal. Fiquei esperando a resposta. Era o ano de 1956. Eu tinha 9 anos. Por algum golpe de sorte, eu frequentava a mesma escola pública onde estudavam os filhos dos ricos. A cidade vivia especialmente em função das usinas de açúcar. Os gerentes das usinas e outras pessoas influentes da cidade, como médicos, proprietários de estabelecimentos comerciais e gerentes de bancos, matriculavam seus filhos nessa escola. Terminado o primeiro grau, estes iam em geral para colégios particulares. Eu fazia parte desta escola porque minha família morava num lado da rua. Se morasse do outro lado, eu teria ido para uma escola diferente e meus colegas seriam de famílias mais parecidas com a minha. Concluído o primeiro grau, estes garotos e eu faríamos o segundo grau também em escolas públicas. Não havia colégios particulares para eles ou para mim. Meu pai finalmente largou o jornal. Senti que estava pensando. Filho, começou lentamente. Se você quiser ficar rico, você tem que aprender a ganhar dinheiro. E como ganho dinheiro? Perguntei. Use sua cabeça, filho, respondeu sorrindo. O que na verdade queria dizer, isso é tudo que vou lhe dizer ou a não sei a resposta, de modo que não me perturbe. Forma-se uma parceria. Na manhã seguinte, contei para meu melhor amigo, Mike, o que meu pai tinha falado. Tenho a impressão de que Mike e eu éramos os únicos garotos pobres da escola. Também Mike estava nesta escola por um golpe de sorte. Alguém tinha traçado aleatoriamente a linha divisória dos distritos escolares e nós acabamos na escola dos garotos ricos. Não éramos pobres de verdade, mas sentíamos como se fossemos porque os demais garotos tinham luvas de beisebol novas, bicicletas novas, tudo novo. Mãe e pai nos davam o básico, comida, teto e roupa. Mas isso era tudo. Meu pai costumava falar, se você quiser alguma coisa, trabalhe para obtê-la. Queríamos muitas coisas, mas não havia muito trabalho disponível para garotos de 9 anos. E então, como ganhamos dinheiro? Perguntou Mike. Não sei, respondi. Mas você quer ser meu sócio? Ele concordou e, naquele sábado de manhã, Mike se tornou meu primeiro sócio nos negócios. Gastamos toda a manhã imaginando formas de ganhar dinheiro. De vez em quando falávamos dos caras legais em que estavam se divertindo na casa de praia de Jimmy. Sentíamos uma certa mágoa, mas era uma mágoa boa, pois nos inspirou a ficar pensando em como ganhar dinheiro. Finalmente, nessa tarde, um lampejo surgiu em nossas mentes. Era uma ideia que Mike havia tirado de um livro de ciências que lera. Empolgados, demos um aperto de mão e a sociedade agora tinha um objetivo. Durante as semanas seguintes, Mike e eu percorremos a vizinhança pedindo aos vizinhos que guardassem para nós os tubos vazios de pasta de dentes. Intrigados, muitos adultos concordavam sorrindo. Alguns perguntavam o que estávamos fazendo. Respondíamos, não dá para contar, é um segredo de negócios.
Conforme as semanas passavam, mamãe ficava nervosa. Tínhamos escolhido um lugar perto da máquina de lavar roupas para estocar nossa matéria-prima. Numa caixa de papelão, que contivera vidros de molho de tomate, acumulava-se nossa pilha de tubos de pasta de dentes usados. Finalmente, mamãe deu uma bronca. Não aguentava mais ver aquele monte de tubos espremidos na maior confusão. "O que vocês estão fazendo, garotos?" perguntou. "E não me venham novamente com a desculpa de que é um segredo de negócios. Deem um jeito nesta bagunça ou jogo tudo fora." Mike e eu argumentamos, explicamos que em breve teríamos o suficiente para começar a produção. Dissemos que estávamos esperando que alguns vizinhos acabassem de usar suas pastas para que pudéssemos recolher os tubos. Mamãe nos deu uma semana de prazo. Antecipamos a data do início da produção. A pressão aumentava. Minha primeira sociedade já estava sendo ameaçada por uma notificação de despejo do nosso armazém, feita por minha própria mãe. Mike se encarregou de apressar o consumo das pastas, informando que os dentistas recomendavam escovação mais frequente dos dentes. Comecei a instalar a linha de produção. Um dia meu pai chegou em casa com um amigo para mostrar como os garotos operavam a linha de produção a todo vapor, perto da garagem. Por todo lugar havia uma fina poeira branca. Numa mesa comprida se alinhavam embalagens de leite trazidas da escola e no forno japonês da família as brasas do carvão brilhavam gerando o máximo de calor. Papai caminhava com cuidado, o carro fora estacionado próximo ao portão da rua porque a linha de produção estava na frente da porta da garagem. Quando ele e seu amigo se aproximaram, viram uma vasilha de aço em cima das brasas, e dentro dela os tubos de pasta de dentes derretiam. Naquela época não havia tubos de pasta de dentes de plástico, eles eram de chumbo. Por isso, depois que a pintura queimava, os tubos dentro da vasilha derretiam até ficarem líquidos. Com a ajuda do pegador de panela da mamãe, nós despejávamos o chumbo derretido através de um pequeno furo nas embalagens de leite, que estavam recheadas de gesso. O pó branco do gesso que ainda não fora misturado à água estava por toda parte. Com a pressa tínhamos derrubado o saco de gesso e parecia que toda a área fora atingida por uma nevasca. As embalagens de leite vazias serviam para fazer moldes de gesso. Meu pai e seu amigo nos observavam enquanto vertíamos o chumbo derretido num pequeno buraco no topo de um cubo de gesso. "Cuidado", disse meu pai. Fiz que sim com a cabeça, sem olhar para cima. Quando terminei de colocar o chumbo derretido, larguei a vasilha e sorri para meu pai. "O que vocês estão fazendo?" perguntou com um sorriso cauteloso. "Estamos fazendo o que você me mandou fazer." "Estamos nos tornando ricos", respondi. "Somos sócios", disse Mike sorrindo e balançando a cabeça. "E o que há nesses moldes de gesso?" perguntou papai. "Veja", falei. "Esta vai ser uma boa fornada." Com um pequeno martelo, bati no selo que dividia o cubo em dois. Com cuidado, puxei a parte de cima do molde de gesso e uma moedinha de chumbo caiu. "Minha nossa!" falou papai. "Vocês estão cunhando moedinhas de chumbo." "Certo", falou Mike. "Estamos fazendo o que o senhor disse. Estamos fazendo 8 dinheiro." O amigo de meu pai se virou e caiu na gargalhada. Meu pai sorriu e balançou a cabeça. À sua frente estavam, além do fogo e da caixa de tubos de pasta de dentes vazios, 2 garotos cobertos por uma poeira branca rindo de orelha a orelha. Meu pai pediu que largássemos tudo e nos sentássemos com ele no degrau da frente de casa. Sorrindo nos explicou carinhosamente o que significava a palavra falsificação. Nossos sonhos estavam desfeitos. "Você quer dizer que isto é ilegal?" perguntou Mike com um soluço na voz. "Deixe-os", disse o amigo de meu pai. "Eles podem estar desenvolvendo um talento natural." Meu pai olhou para ele, furioso. "Sim, é ilegal", falou papai calmamente. "Mas vocês demonstraram muita criatividade e ideias originais. Continuem, estou orgulhoso de vocês." Desapontados, Mike e eu ficamos sentados uns 20 minutos antes de começarmos a arrumar a bagunça.
O negócio fora encerrado no próprio dia da inauguração. Varrendo a poeira, olhei para Mike e falei: acho que Jimmy e os amigos dele estavam certos. Somos pobres. Quando falei isso, meu pai já estava saindo. Garotos, falou, vocês só serão pobres se desistirem. O mais importante é que fizeram alguma coisa. Muitas pessoas falam e sonham em ficar ricas. Vocês fizeram alguma coisa. Estou muito orgulhoso de vocês. Repito. Continuem. Não desistam. Mike e eu ficamos quietos, calados. Eram palavras simpáticas, mas nós ainda não sabíamos o que fazer. Então por que você não é rico, papai? Perguntei. Porque resolvi ser professor. Os professores não estão muito preocupados em ficar ricos. Nós gostamos de ensinar. Gostaria de poder ajudar vocês, mas na verdade não sei como ganhar dinheiro. Mike e eu voltamos à arrumação. Falou meu pai, se vocês querem aprender como enriquecer, não perguntem para mim. Falem com seu pai, Mike. Meu pai? Perguntou Mike surpreso. Sim, seu pai, repetiu o papai com um sorriso. Seu pai e eu temos conta no mesmo banco e o gerente está encantado com seu pai. Ele me disse várias vezes que seu pai é brilhante quando se trata de ganhar dinheiro. Meu pai? Repetiu Mike, incrédulo. Então por que não temos uma casa bonita, um carrão como os garotos ricos da escola? Um carrão e uma casa bonita não querem necessariamente dizer que você é rico ou que tem muito dinheiro, respondeu papai. O pai de Jimmy trabalha na usina. Ele não é muito diferente de mim. Ele trabalha para uma empresa e eu trabalho para o governo. A empresa compra o carro para ele. Se a usina tiver problemas financeiros, o pai de Jimmy pode acabar sem nada. Seu pai é diferente, Mike. Ele parece estar construindo um império e desconfio que em alguns anos ele será um homem muito rico. Ao ouvir isso, Mike e eu nos empolgamos novamente. Mais dispostos, limpamos a confusão provocada por nosso defunto negócio. Enquanto limpávamos, fazíamos planos sobre quando e onde falar com o pai de Mike. O problema é que o pai de Mike trabalhava muito e, às vezes, chegava muito tarde em casa. Ele era dono de armazéns, de uma empresa de construção, de uma cadeia de lojas e de 3 restaurantes. Eram os restaurantes que o faziam voltar para casa tarde. Acabada a limpeza, Mike se despediu. Ele iria falar com seu pai à noite e perguntar se este queria nos ensinar a ficar ricos. Mike prometeu me ligar assim que tivesse uma resposta, mesmo que fosse tarde. Às 20h30 tocou o telefone. Ok, falei. Sábado que vem, e desliguei. O pai de Mike concordara em conversar conosco. Às 7h30 de sábado, peguei o ônibus para o lado pobre da cidade. Começam as lições. Vou pagar a vocês 10 centavos por hora. Mesmo pelos padrões de remuneração vigentes em 1956, era pouco. Michael e eu encontramos seu pai às 8h daquela manhã. Ele estava ocupado e trabalhando há mais de 1 hora. Seu supervisor de construções já estava saindo na caminhonete quando entrei naquele lar simples, pequeno, arrumado. Mike me esperava na porta. Papai está no telefone, e ele falou para esperar na varanda dos fundos, disse Mike ao abrir a porta. O antigo assoalho de madeira chiou quando passei pela soleira da velha casa. Do lado de fora havia um capacho simples escondendo os muitos anos de uso e os incontáveis passos que suportara. Apesar de limpo, precisava ser substituído. Quando entrei na sala estreita senti claustrofobia. O cômodo estava mobiliado com móveis que hoje seriam objeto de colecionadores. 2 mulheres estavam sentadas no sofá, eram um pouco mais velhas do que a minha mãe. Em frente às mulheres estava um homem em trajes de trabalhador. Ele vestia calça e camisa caques, bem passados, mas não engomados, e calçava botas de trabalho bem engraxadas. Deveria ser uns 10 anos mais velho que papai,
diria que tinha uns 45 anos. Eles sorriram quando Mike e eu passamos em direção à cozinha, de onde se saía para um pátio nos fundos. Timidamente devolvi o sorriso. Quem são eles? Perguntei. Ah, eles trabalham para papai. O mais velho dirige seus armazéns e as mulheres são gerentes dos restaurantes. E você já viu o supervisor das construções, que está trabalhando em um projeto rodoviário, a uns 80 quilômetros daqui? O outro supervisor, que cuida da construção das casas, saiu antes de você chegar. Isso acontece o tempo todo? Perguntei. Nem sempre, mas muitas vezes, disse Mike sorrindo enquanto puxava uma cadeira para sentar perto de mim. Perguntei ao papai se ele vai nos ensinar a ganhar dinheiro, disse Mike. E o que ele respondeu? Perguntei com cautelosa curiosidade. Bom, primeiro me encarou com uma expressão engraçada, e então falou que iria nos fazer uma oferta. Oh, respondi balançando a cadeira para trás em direção à parede, a cadeira em que sentava se sustentava nos pés de trás. Mike fazia o mesmo. Você sabe o que ele vai nos oferecer? Perguntei. Não, mas a gente já vai descobrir. De repente o pai de Mike passou pela porta de tela e pisou no alpendre. Mike e eu pulamos, ficando em pé não por respeito, mas pelo susto que levamos. Prontos, garotos? Perguntou o pai de Mike, puxando uma cadeira para sentar perto de nós. Fizemos que sim com a cabeça e aproximamos as cadeiras. Ele era um homem grande, com cerca de 1,80 metros e 100 quilos. Meu pai era mais alto, pesava mais ou menos o mesmo e era 5 anos mais velho que o pai de Mike. Eles eram de certo modo parecidos, embora de origens étnicas diferentes. Talvez tivessem energias semelhantes. Mike falou que você quer aprender a ganhar dinheiro? É isso mesmo, Robert. Rapidamente assenti com a cabeça, não sem uma pequena sensação de intimidação. Senti muito poder por trás de suas palavras e de seu sorriso. Muito bem, eis a minha oferta. Vou ensinar a vocês, mas não como em uma sala de aula. Vocês trabalham para mim, eu ensino a vocês. Vocês não trabalham para mim, eu não ensino a vocês. Posso ensinar mais rápido se trabalharem, e não fico perdendo tempo se só ficarem sentados escutando, como fazem na escola. Esta é minha oferta. É pegar ou largar. Posso fazer uma pergunta antes? Falei. Não. É pegar ou largar. Tenho trabalho demais para perder tempo. De qualquer modo, se você não puder se decidir logo, não vai aprender nunca a ganhar dinheiro. As oportunidades vêm e vão. Ser capaz de tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. Você tem a oportunidade que pediu. As aulas começam em 10 segundos, respondeu o pai de Mike com um sorriso incentivador. Topo, respondi. Topo, respondeu Mike. Bom, falou o pai de Mike, a senhora Martin vai chegar daqui a 10 minutos. Depois que eu conversar com ela, vocês acompanham até minha lojinha e já podem começar. Vou lhes pagar 10 centavos por hora e vocês terão de trabalhar 3 horas todo sábado. Mas hoje tem o jogo de beisebol, falei. O pai de Mike abaixou a voz e falou com seriedade. É pegar ou largar, disse. Topo, respondi, decidindo trabalhar em lugar de jogar beisebol. 30 centavos depois. Às 9 horas de uma bela manhã de sábado, Mike e eu estávamos trabalhando para a senhora Martin. Ela era uma mulher bondosa e paciente. Sempre dizia que eu e Mike a lembrávamos de seus 2 filhos que já estavam crescidos e não moravam com ela. Apesar de bondosa, ela acreditava no trabalho árduo e nos fazia trabalhar. Era uma chefe rigorosa. Passávamos 3 horas pegando latas das prateleiras e espanando-as para depois recolocá-las no lugar. Era uma tarefa incrivelmente monótona. O pai de Mike, que eu chamo de meu pai rico, era dono de 9 dessas lojinhas com amplos estacionamentos. Eram as primeiras versões das lojas de conveniência.
Nesses pequenos armazéns de bairro as pessoas compravam artigos como leite, pão, manteiga e cigarros. O problema é que no Havaí, e isso aconteceu antes do ar-condicionado, não se podia fechar a porta das lojas por causa do calor. Nestas havia duas amplas portas que davam para a rua e para o estacionamento. Cada vez que um carro passava ou estacionava, levantava poeira que se acumulava nas prateleiras. Portanto, tínhamos um emprego que duraria enquanto não houvesse ar-condicionado. Durante 3 semanas Mike e eu comparecemos aos sábados à loja da Sra. Martin e trabalhamos durante 3 horas. Ao meio-dia terminava nosso trabalho e ela nos dava 3 pratinhas de 10 centavos. Mas nem aos 9 anos, em meados da década de 1950, 30 centavos eram algo muito empolgante. Na época um gibi custava 10 centavos, de modo que em geral eu gastava meu dinheiro com revistas em quadrinhos e voltava para casa. Na quarta-feira da 4ª semana, eu já estava a fim de largar. Tinha concordado em trabalhar só porque eu queria aprender a ganhar dinheiro com o pai do Mike, mas agora era um escravo por 10 centavos a hora. E, ainda por cima, não tinha voltado a ver o pai do Mike desde aquele sábado. Desisto, falei para Mike na hora do almoço. O almoço da escola era horrível. A escola era monótona e agora já nem podia esperar pelos sábados. Mas o que estava me perturbando eram os 30 centavos. Desta vez Mike sorriu. De que é que você está rindo? Perguntei zangado e frustrado. Papai falou que isso ia acontecer. Ele disse para você procurá-lo quando estivesse a fim de largar. O quê? Disse indignado. Ele está esperando que eu fique saturado? Por aí, falou Mike. O papai é meio diferente, ele ensina de modo diferente do seu pai. Seu pai e sua mãe falam muito. Meu pai é tranquilo e caladão. Espere até sábado. Vou falar para ele que você está a fim de largar. Você está dizendo que eu fui enrolado? Não, não é isso, mas pode ser. Papai vai explicar no sábado. Fazendo fila no sábado. Estava pronto e preparado para enfrentá-lo. Até meu pai de verdade estava furioso com ele. Meu verdadeiro pai, aquele que chamo de pai pobre, pensou que meu pai rico estava infringindo a legislação sobre trabalho de menores e deveria ser investigado. Meu instruído pai pobre me falou que eu deveria exigir o que merecia. Pelo menos 25 centavos por hora. Falou ainda que se não conseguisse o aumento deveria me demitir imediatamente. De qualquer maneira você não precisa dessa droga de emprego, falou meu pai pobre indignado. Às 8 horas da manhã de sábado eu estava entrando pela velha porta da casa de Mike. Sente e espere na fila, falou o pai de Mike quando entrei. Ele então se virou e foi para o pequeno escritório que ficava junto de um quarto de dormir. Olhei em volta e não vi Mike em lugar algum. Achando tudo meio esquisito, sentei perto daquelas 2 mulheres, as mesmas que lá estavam 3 semanas antes. Elas sorriram e me deram um lugar no sofá. Passaram-se 45 minutos e eu estava possesso. As 2 mulheres já tinham falado com ele e saído há meia hora. Um senhor mais velho ficou lá 20 minutos e foi embora. A casa estava vazia e eu sentado na sala antiquada, escura, numa bela manhã do Havaí, esperando para falar com um avarento explorador de menores. Podia ouvi-lo se movimentando no escritório, falando ao telefone e me ignorando. Queria sair dali, mas por alguma razão fiquei. Finalmente, 15 minutos depois, exatamente às 9 horas, o pai rico apareceu sem dizer palavra e me fez sinal com a mão para entrar no modesto escritório. Parece que você está querendo um aumento ou vai largar, falou o pai rico rodando a cadeira giratória. Bem, o senhor não está cumprindo sua parte do acordo, falei quase em prantos. Para um garoto de 9 anos era de fato apavorante confrontar um adulto. O senhor falou que, se eu trabalhasse para o senhor ia me ensinar. Eu trabalhei. Dei duro. Larguei meus jogos de beisebol para trabalhar. E o senhor não cumpriu sua palavra. Não me ensinou nada. O senhor é um desonesto, como todo mundo fala. O senhor é ganancioso.
O Senhor só quer todo o dinheiro e não se preocupa com seus empregados. O Senhor me deixou esperando e não me respeita. Eu sou apenas um garoto e mereço ser tratado melhor. De sua cadeira giratória, as mãos no queixo, o pai rico me fitava. Parecia que estava me estudando. Nada mal, falou. Em menos de um mês você já se parece com a maioria dos meus empregados. O quê? Exclamei. Como não entendia o que ele estava falando, continuei reclamando. Pensei que o Senhor ia cumprir sua parte do acordo e me ensinar. Em lugar disso, o Senhor quer me torturar? Isso é cruel. Muito cruel. Estou lhe ensinando, falou calmamente o pai rico. O que o Senhor me ensinou? Nada. Repliquei furioso. Nem falou comigo depois que eu aceitei trabalhar por uma merreca. 10 centavos por hora. Eu devia denunciar o Senhor ao governo. Existem leis sobre o trabalho infantil, o Senhor sabe disso. Meu pai trabalha para o governo. Uau! Disse pai rico. Agora você parece com a maioria das pessoas que trabalharam para mim. Pessoas que eu mandei embora ou que se demitiram. O que o Senhor tem a me dizer? Questionei, sentindo-me muito corajoso para o moleque. O Senhor mentiu para mim. Trabalhei e o Senhor não manteve sua palavra. Não me ensinou nada. E como você sabe que não lhe ensinei nada? Perguntou calmamente pai rico. Bom, o Senhor nunca falou comigo. Trabalhei 3 semanas e o Senhor não me ensinou nada, disse com cara de zangado. Ensinar que dizer falar ou dar uma aula? Perguntou o pai rico. Sim, lógico, respondi. É assim que a escola ensina, ele disse sorrindo. Mas não é assim que a vida ensina você, e eu diria que a vida é o melhor dos mestres. Na maioria das vezes a vida não fala com você. É mais como se ela lhe desse um empurrão. Cada empurrão é a vida dizendo: acorde. Quero que aprenda alguma coisa. Do que este cara está falando, pensei com meus botões. A vida me empurrando era a vida falando comigo? Agora tinha certeza que deveria largar o emprego. Eu estava falando com alguém que não regulava bem. Se você aprender as lições da vida, você vai se dar bem. Se não, a vida vai continuar dando trancos em você. Alguns apenas deixam a vida continuar batendo neles. Outros ficam zangados e batem de volta. Mas eles batem no patrão ou no emprego, no marido ou na mulher. Eles não sabem que é a vida que está batendo. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. A vida bate em todos nós. Alguns desistem. Outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Eles recebem satisfeitos os trancos da vida. Para estes, isto quer dizer que precisam e querem aprender alguma coisa. Eles aprendem e prosseguem em frente. A maioria desiste e os poucos, como você, lutam. Pai rico ficou em pé e fechou a velha janela de madeira que precisava de conserto. Continuou. Se você aprender esta lição, você se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se você não aprender, passará a vida culpando um emprego, um baixo salário ou seu chefe pelos seus problemas. Passará sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva seus problemas de dinheiro. Pai rico olhou para mim a fim de verificar se eu ainda estava ouvindo. Seus olhos encontraram os meus. Estabeleceu-se uma comunicação entre nossos olhares. Finalmente, me afastei ao perceber que tinha assimilado esta última mensagem. Sabia que ele estava certo. Eu estava culpando e eu tinha pedido para aprender. Eu estava lutando. Pai rico continuou. Se for o tipo de pessoa que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for uma pessoa assim, passará sua vida buscando segurança, fazendo as coisas certas, esperando por algo que nunca vai acontecer. E, então, morrerá como um velho rabugento. Terá um monte de amigos que gostam de você, porque é um cara trabalhador. Você passa a vida na rotina, fazendo as coisas certas. Mas a verdade é que a vida o leva à submissão.
no fundo, você tem pavor de se arriscar. Queria, na verdade, vencer, mas o medo de perder é maior do que o entusiasmo da vitória. No íntimo, só você saberá que não foi atrás disso. Você escolheu a segurança. Nossos olhos voltaram a se encontrar. Por 10 segundos ficamos nos encarando e só depois que a mensagem foi recebida nossos olhos se afastaram. O senhor estava me empurrando? Perguntei. Algumas pessoas achariam isso, sorriu Pai Rico. Eu diria que apenas lhe mostrei o gostinho da vida. Que gostinho da vida? Respondi ainda zangado, mas agora curioso. Pronto, até, para aprender. Vocês dois, garotos, foram as primeiras pessoas na vida que me pediram para lhes ensinar a ganhar dinheiro. Tenho mais de 150 empregados e nenhum deles me perguntou o que eu sei sobre dinheiro. Eles me pedem um emprego e um salário, mas nunca que lhes ensine sobre o dinheiro. De modo que a maioria deles passará os melhores anos de suas vidas trabalhando pelo dinheiro, sem entender realmente para que é que eles estão trabalhando. Eu estava ouvindo atentamente. Assim, quando Mike falou que você queria aprender como ganhar dinheiro, resolvi planejar um curso que se aproximasse da vida real. Eu poderia falar horas, mas você não escutaria nada. Portanto, resolvi deixar que a vida batesse um pouco em você para que pudesse me escutar. É por isso que só pago 10 centavos. E qual é a lição que aprendi trabalhando por 10 centavos a hora? Perguntei. Que você é mesquinho e explora seus empregados. Pai Rico se inclinou para trás e soltou uma gargalhada. Finalmente, quando parou de rir, falou. É melhor que você mude seu ponto de vista. Pare de culpar-me pensando que eu sou o problema. Se você pensa que eu sou o problema, então terá que me modificar. Se perceber que você é o problema, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. A maioria das pessoas quer que todos no mundo mudem, menos elas próprias. Mas eu lhe digo, é mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Não o entendo, falei. Não me culpe por seus problemas, falou Pai Rico dando sinais de impaciência. Mas o senhor só me paga 10 centavos. E então, o que você está aprendendo? Perguntou Pai Rico com um sorriso. Que o senhor é mesquinho, respondi com uma risadinha. Está vendo, você acha que eu sou o problema, retrucou Pai Rico. Mas o senhor é. Bem, continue assim e você não aprenderá nada. Pense que sou o problema, então quais são suas escolhas? Bem, se o senhor não me pagar mais ou não me respeitar mais e me ensinar, eu largo tudo. Muito bem, disse Pai Rico. E isso é exatamente o que faz a maioria das pessoas. Elas se demitem e começam a procurar outro emprego, uma oportunidade melhor e um salário mais alto, pensando que um novo emprego ou um salário mais alto resolverão o problema. Não é o que acontece na maioria dos casos. Então, o que resolve o problema? Perguntei. Pegar esses miseráveis 10 centavos por hora e sorrir? Pai Rico sorriu. Isso é o que fazem as outras pessoas. Apenas aceitam o pagamento sabendo que eles e suas famílias lutarão com dificuldades financeiras. Mas é tudo o que fazem, esperando um aumento na ilusão de que mais dinheiro resolverá o problema. A maioria se conforma e alguns procuram um segundo emprego, trabalhando mais, mas continuam aceitando um contra-cheque ínfimo. Fiquei olhando para o chão, começando a entender a lição que Pai Rico estava apresentando. Podia sentir que tinha um gosto de vida. Finalmente, olhei para cima e repeti a pergunta. Então, o que é que resolve o problema? Isto, disse-lhe dando-me um ligeiro tapinha na cabeça. Essa coisa que está entre suas orelhas. Foi nesse momento que Pai Rico me mostrou o ponto de vista central que o separava de seus empregados e de meu pai pobre, e que mais tarde o levou a tornar-se um dos homens mais ricos do Havaí, enquanto meu pai, muito instruído, mas pobre, lutou com problemas financeiros durante toda a sua vida. Era um ponto de vista singular que faz toda a diferença durante uma vida inteira. Para a continuação do livro, acesse o próximo vídeo, na playlist Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Para apoiar o canal não esqueça de inscrever-se, curtir,
comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.